Fala, investidor! Pessoal, nesse vídeo vamos tentar entender por que a Morgan Stanley acabou elegendo o Bradesco como seu favorito entre os bancões de olho na queda da Selic. É interessante a gente destacar, pessoal, que o Bradesco ele vem passando por um momento um pouco delicado, tanto que várias casas de análise e bancos de investimento têm recomendado venda no ativo. Quando a gente aborda essa análise da XP a respeito do Bradesco, ela acaba mantendo aqui a recomendação neutra para as ações do banco. Em contrapartida, temos o Itaú BBA cortando a recomendação para venda, já que ele vê uma tempestade perfeita para os lucros do Bradesco entre o ano de 2023 e o ano de 2024. E além disso, temos aqui também o Credit Suisse, que manteve a recomendação de performance abaixo da média, ou seja, equivalente à venda para as ações preferenciais de Bradesco. O preço-alvo em 12 meses foi reduzido de 16 para R$15. E na contramão do sistema financeiro, nós temos aqui o Morgan Stanley elegendo o Bradesco como seu favorito justamente para surfar tanto a queda da Selic e manter também os seus lucros resilientes para esse momento de queda na taxa de juros. Pessoal, interessante a gente destacar que a Morgan Stanley ela aponta um preço-alvo para as ações de Bradesco de 5,10 dólares, o que nos daria hoje algo em torno de R$25, ou seja, um upside aí próximo de 50% para as ações preferenciais do Banco Bradesco. Pessoal, nesse vídeo a gente vai analisar quais são esses gatilhos que vão favorecer o Bradesco em caso de corte na Selic. Vamos tentar entender também quais são os dois grandes pontos chaves do Bradesco para que ele consiga entregar um resultado sólido já no ano de 2024. Pessoal, nós vamos fazer também um valuation das ações do Banco Bradesco para saber qual seria o valor justo dessa ação em função dos lucros que ela vem reportando. A gente sabe que houve sim uma queda drástica nos lucros do Bradesco, mas a gente sabe também que o banco ele já está correndo atrás ali para reciclar sua carteira de crédito e também está conseguindo enxugar custos. É muito interessante a gente ver essa simetria entre o valor do banco e o preço que a ação está custando atualmente. Então eu vou falar para vocês qual seria o preço justo através da minha perspectiva, né? E por fim vou trazer para vocês também qual seria o potencial de dividendos do Bradesco tanto para o ano de 2023 quanto para o ano de 2024, onde a gente já deve ver uma certa recuperação no resultado do banco. Meu amigo, esse vídeo aqui ele não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. A nossa intenção é trazer conteúdo informativo para que você consiga realizar uma análise mais refinada das ações do Banco Bradesco. Se eu te ajudar, eu peço que você fortaleça o nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e também um comentário para fortalecer esse vídeo. Bom, pessoal, então a gente sabe que o IPCA ele vem em queda nos últimos meses. Nós temos também a perspectiva de aprovação do novo arcabouço fiscal no Congresso e tudo isso aqui deve implicar num corte na taxa Selic ainda no ano de 2023. E o próprio mercado ele já vem precificando esse corte na taxa Selic, já que os títulos pré-fixados eles estão apresentando uma queda agora no primeiro trimestre de 2023. Pessoal, e qual que é o impacto dessa flexibilização monetária para o lucro dos grandes bancos? Então, o próprio Morgan Stanley aqui, ele já destaca para nós que ao traçar o histórico dos últimos 6 ciclos de flexibilização monetária, o Morgan Stanley ele aponta que o Itaú é o banco que mais tem sofrido com o corte dos juros. E por que os grandes bancos eles acabam sofrendo com o corte na taxa Selic? Pessoal, justamente nessa margem líquida de juros que a gente consegue entender o impacto do corte na taxa Selic para o lucro dos grandes bancos. Essa margem líquida de juros, pessoal, ela é basicamente o spread bancário da instituição financeira, ou seja, essa aqui é a diferença entre os juros que o banco paga para obter o recurso e os juros que ele vai cobrar quando ele vai emprestar esse recurso para o cliente. Então, quando a taxa de juros é maior, ele consegue ter um spread bancário muito mais folgado, o que acaba se traduzindo num lucro muito maior. Pessoal, como a gente pode ver, quando as taxas de juros sobem, os bancos fornecem defensividade do lucro por ação, uma vez que as suas margens líquidas de juros, elas se beneficiam de taxas de juros mais altas, tá? E é interessante que é difícil encontrar qualquer outro grupo na indústria onde as receitas sobem junto com as taxas de juros. Normalmente o que acontece, pessoal, é exatamente o oposto, né? Ou seja, uma alta taxa nos juros, ela acaba elevando o custo de capital e com um custo de capital muito elevado, você acaba tendo uma redução da sua lucratividade. Entretanto, o setor bancário é um dos setores que eles acabam se beneficiando de taxa de juros mais alta. Por isso que é muito importante para uma carteira previdenciária você ter algumas ações do setor bancário. Pessoal, é nesse sentido que as margens líquidas de juros dos bancos, elas normalmente diminuem com a taxa de juros em queda, tá? Mas as ações elas acabam se saindo um pouco melhor, porque o mercado ele tende a ignorar essa dinâmica negativa. Pessoal, e de acordo com esse estudo do Morgan Stanley, o Bradesco ele acabou sendo o banco que apresentou o melhor desempenho durante os últimos 6 períodos de flexibilização monetária, além de manter um ROI em 12 meses mais estável entre os grandes bancos quando as taxas caem. Pessoal, e analisando o gráfico que reflete a lucratividade do Banco Bradesco, a gente percebe que realmente o banco ele é muito sólido. Então, mesmo durante os ciclos econômicos, ele consegue manter uma certa estabilidade na sua lucratividade. É lógico que o lucro ele até retrai um pouco, mas a gente percebe que ele rapidamente ele já consegue retomar uma lucratividade crescente. E é exatamente nessa dinâmica que a gente percebe o nível de qualidade do ativo.
Pessoal, com isso, a instituição financeira Morgan Stanley destaca que continua gostando dos bancos brasileiros de grande capitalização e o Bradesco continua sendo a ação favorita deles, tá? Eles ainda acham que o banco pode entregar um crescimento atrativo do lucro por ação e também um alto ROI nos próximos 12 a 18 meses. Impulsionado pelo quê, pessoal? Principalmente que o crescimento saudável dos empréstimos, as margens líquidas de juros resiliente, então a gente viu que o Bradesco ele costuma ser a ação de banco que melhor performa quando existe o corte na taxa Selic, e temos aqui também o rígido controle de custos. E analisando o resultado do primeiro trimestre do Bradesco, a gente vê que o banco conseguiu entregar um resultado interessante, um resultado até mesmo satisfatório se você considerar que a carteira de crédito do banco está bastante deteriorada. Então a gente teve aqui o setor de seguros conseguindo fazer uma proteção bastante interessante da receita do banco. Então o setor de seguros ele conseguiu entregar um ROI de 18,2%. E além disso o banco ele vem aqui lentamente enxugando as despesas operacionais. Então conseguiu reduzir em 5,2% as despesas operacionais no primeiro trimestre de 2023. Pessoal, o índice de inadimplência do banco ele continua crescendo bastante. A gente sabe que esse trabalho de reciclagem da carteira de crédito ele é um trabalho lento e o próprio banco ele já espera que o pior nível de inadimplência ele vai ser justamente no segundo trimestre de 2023. Então tudo que está acontecendo aqui no resultado do banco já era esperado pela diretoria. Pessoal, é importante a gente destacar também que o banco ele estabeleceu novas políticas de concessão de crédito. Então a gente vê que essa taxa de aprovação de crédito ela vem caindo bastante desde dezembro de 2021 até março de 2023, justamente porque o banco agora ele está muito mais criterioso na hora de conceder novos créditos. Ele sabe que essa crise na inadimplência ela está se agravando e ele vai precisar fazer sim essa reciclagem em toda a carteira de crédito. E é por isso que agora ele vem concedendo crédito apenas para clientes que tenham maior capacidade de honrar com essa dívida. Pessoal, hoje o Bradesco está longe de ser o banco que reporta melhor resultado, mas quando você analisa a assimetria entre o valor do ativo e o preço pelo qual a ação vem sendo negociada, a gente acaba esbarrando talvez numa oportunidade, principalmente para você que é investidor de longo prazo, né? Poucas vezes na história do banco ele ofereceu essa taxa de desconto em cima do patrimônio líquido. Então, para quem está fazendo um investimento especulativo, talvez não seja interessante entrar em Bradesco, mas quem quer comprar ação para se associar a um banco de altíssimo nível de qualidade, buscando carregar para o longo prazo e construir realmente uma renda que vai ter uma finalidade previdenciária, talvez essa seja uma das poucas oportunidades de comprar um banco de excelente nível de qualidade com esse desconto exacerbado. E aí basta olhar para o gráfico da lucratividade do banco nos últimos 16 anos que a gente consegue perceber como o banco ele acaba passando segurança para o acionista. Então o banco ele dá uma rateada em momentos de crise, mas a gente vê que rapidamente ele já consegue recuperar os níveis de lucratividade. Pessoal, uma coisa que faz gostar bastante do Bradesco é que, além do alto nível de qualidade que o banco possui, ele é um banco que ele beneficia bastante o investidor de longo prazo, principalmente com as bonificações. Essas bonificações elas têm um impacto multiplicador no patrimônio do investidor no longo prazo. Então, para quem fica comprando e vendendo ação, isso aqui é praticamente, pessoal, um veneno, porque ele vai diluindo o acionista ali que é especulador. Mas aquele que permanece comprado no ativo, ele é extremamente beneficiado por essas bonificações. Eu vou mostrar para você isso agora. Esse aqui é um estudo que a gente trouxe aqui no canal, já tem um vídeo bem detalhado desse estudo, então eu não vou me prolongar muito, mas é interessante a gente entender que o Bradesco ele consegue multiplicar muito o patrimônio do investidor com as bonificações, pessoal. Então, isso aqui a gente simulou um investimento de R$100 mil em janeiro de 2009 e a partir daí o investidor ele só reinvestiu os dividendos, ele não colocou mais dinheiro nenhum do próprio bolso em Bradesco. É interessante que no início ele começa essa jornada de investimentos com 7.326 ações e ele vai finalizar agora o ano de 2023 com 43.872 ações. E o que ele fez aqui, pessoal? Ele só foi recebendo bonificações e foi também reinvestindo os dividendos, então ele nem estava olhando para o preço. Todos os dividendos que ele recebia em novembro do corrente ano, ele comprava as ações do Bradesco a preço de mercado. E é incrível ver a renda passiva que esse investidor de longo prazo conseguiu construir. Então, no ano de 2023, ele recebeu R$ 30.408 em dividendos do Bradesco. A gente está falando aqui de um yield on cost de 30% em cima do capital inicial investido. Tudo bem que a gente está falando aqui de quase 14 anos, mas mesmo assim a gente percebe que essa renda passiva ela só vem crescendo ao longo do tempo. Pessoal, e com as bonificações e os dividendos reinvestidos, o Bradesco ele teria transformado R$100 mil em R$ 601.927 nos dias atuais, considerando a cotação de hoje de BBDC3, R$ 13,72. A gente está falando aqui de um retorno de 500%. E vale lembrar que hoje a ação está sendo negociada por um preço muito abaixo do seu patrimônio líquido e muito abaixo até mesmo do seu PVP histórico. Agora, cabe destacar aqui, será que o Bradesco ainda continua sendo
uma oportunidade nos preços atuais, qual seria o valor justo das ações de Bradesco? Então fica comigo que a gente vai fazer um valuation agora para saber qual seria o valor justo dessas ações. Pessoal, para esse valuation nós vamos utilizar o modelo de Graham adaptado para a realidade do ativo, ou seja, nós vamos utilizar aqui o PL histórico e o PVP histórico das ações de Bradesco, para a gente saber se dentro da média histórica qual seria o valor justo das ações de Bradesco. Então, utilizando o modelo de Graham para ele aponta um preço de R$ 20,52 para BBDC3, ou seja, para as ações ordinárias. Hoje estão sendo negociadas a R$ 13,72, ou seja, a gente está falando de um upside aqui próximo de 50%. Mesmo nas condições atuais, a gente sabe que o Bradesco ele vai passar por momentos difíceis ainda em 2023, mas a tendência é que em 2024, como a gente viu na lucratividade do banco, ele já deve apresentar uma boa recuperação. E falando de dividendos, pessoal, quanto que o banco poderia pagar de dividendos ainda em 2023? Então a gente pega o lucro aqui do primeiro TRI, vamos multiplicar esse lucro por 4, a gente chega num lucro por ação de R$ 1,62. Então eu estou supondo que ele vai conseguir manter o mesmo lucro do primeiro trimestre ao longo dos próximos 3 trimestres de 2023, ou seja, fechar o ano em 17,2 bilhões. E caso ele faça um payout de 40%, a gente está falando de 65 centavos em dividendos. Um yield de 4,7% nos preços atuais. Se ele fizer um payout de 50% desse lucro líquido, a gente está falando aqui de 81 centavos de dividendos, ou seja, um yield de quase 6% nos preços atuais. E se ele repetir o payout do ano passado, ou seja, 75% que ele pagou em 2022, a gente está falando de R$ 1,21 por ação, quase 9% de yield no preço atual. Isso aqui, pessoal, é para o ano de 2023 e para o ano de 2024 e 2025. Bom, considerando o fato que o Bradesco ele consegue retomar rapidamente a sua lucratividade e projetando para 2024 e 2025 um lucro na casa dos 22 bilhões. E como a gente pode ver, pessoal, ele vinha conseguindo manter um lucro líquido bem próximo disso. A gente teria uma perspectiva de lucro por ação de R$ 2,07. E se ele fizer um payout de 40%, a gente está falando de 83 centavos em dividendos, 6% de yield na cotação atual. Se ele fizer um payout de 50%, a gente está falando de R$ 1,03, 7,5% de yield no preço atual. E se ele fizer um payout de 75%, como ele fez em 2022, a gente está falando de 1,55 por ação, um dividend yield de 11,3% nos preços atuais. Eu sinceramente não acredito que ele vai entregar um payout tão elevado, principalmente porque ele está reestruturando a carteira de crédito e boa parte do lucro líquido ela vai se transformar ali em PDD. Mas a gente pode trabalhar aqui com um dividendo próximo de 40% e 50%. Então a gente está falando aqui de algo próximo a R$ 1 por ação, um yield próximo de 8% para um banco que consegue entregar uma lucratividade crescente no longo prazo e ainda remunera o seu acionista através das bonificações. Meu amigo, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se esse vídeo ele fez sentido para você, se ele te ajudou, considere ajudar o canal se inscrevendo, deixando um like e também um comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Até o próximo vídeo.